que acontece? No período neonatal, é muito raro você ter um linfonodo palpável, não é frequente. Essa faixa etária não tem nem muita resposta imunológica para ter aumento e tudo mais. O que você pode ter? Você pode ter uma palpação de uma nodulação cervical, por exemplo, mas que não seja um linfonodo, seja um cisto, seja algum hemangioma, alguma coisa vascular, mas que não o linfonodo aumentado. E aí entra os exames complementares para ajudar a gente nessa diferenciação. Na infância, a gente já tem essa resposta hiperplásica maior, que é mais rápida e imediata, e aí eu tenho com mais frequência essas adenomegalias, e a criança vai crescendo, esses mecanismos vão se tornando um pouco mais específicos, essa reatividade ganglionar, ela não precisa ser tão intensa, porque ele já tem, mais ou menos, ele já sabe como ele vai lidar com os quadros inflamatórios e infecciosos, então não tem tanto aumento assim, tá? Quando tem, é menos intenso e mais localizado, fechado? E aí entra aqui a parte da avaliação do linfonodo. Como que eu vou fazer essa avaliação? E aqui, gente, exame físico é muito importante, tá? Eu falo muito importante em todas as aulas. Eu já fiz um remember das minhas aulas, eu falo importante em várias coisas. Mas esse aqui é o ponto chave dessa aula, porque para você pensar os diagnósticos diferenciais, você tem que garantir a sua qualidade técnica na avaliação desse linfonodo, certo? Para depois você pedir os exames complementares e fazer toda uma associação, tá? Então entra na anamnese e um bom exame físico. O que que eu preciso saber da anamnese desse paciente? Primeira coisa, a idade, certo? Óbvio, né? Esse é o terror de quem não é pediatra, porque cada faixa etária tem a sua particularidade. Mas estamos aí na criança de 0 a 18 anos, temos uma faixa extensa e vasta de possibilidades diagnósticas. Qual que é o tamanho? Pode ser que ele está um pouco aumentado, mas ainda dentro da normalidade, né, do parâmetro para aquela cadeia. Então, ver qual que é o tamanho, 2, 3, 4 centímetros, certo? Quais são as características? Se ele está endurecido, ele é fibroelástico, então eu palpo ele, ele afunda, assim, né, não fica rígido. O movimento, ele não está aderido a estruturas profundas, tá? Como que é a evolução clínica? Então, é agudo, subagudo, é crônico? Vou mostrar para vocês como que a gente vai classificar isso daí, tá? Tem algum sinal ou sintoma associado? Tem febre, tem perda de peso, prostração, tosse, palidez cutânea, o que que tem associado? No próprio linfonodo, tem tem sinais flogísticos, alguma coisa que, uma flutuação, tá drenando secreção, não tá? Então, isso é importantíssimo você ter essa ideia de raciocínio para você fechar os diagnósticos diferenciais, tá? O que que acontece? Às vezes chega no linfonodo, você fala assim: "Caraca, eu não sei o que que é. Não sei, e agora?". Então, se você roteirizar isso na sua cabeça, você vai conseguindo descartar possibilidades diagnósticas e vai guiando melhor os seus exames, tá bom? Beleza? Fechado? Dúvida, gente? A galera tá dando sua opinião já. A Marisa falou que ela faria uma acho que hemocultura? Hemograma? PCR amilase. Ela falou que faria, se fosse bacteriana, amoxa com clavulanato. O Ricardo sugeriu hemograma, PCR, hemocultura e ultrassom. Muito bem, galera, vocês estão por um caminho bem interessante. Gostei, tá? Gostei bastante. Muito boa a ideia de vocês, tá? E aí, em relação à avaliação do linfonodo, geralmente, os linfonodos, no geral, são menores de 1 centímetro. Isso vale muito para o adulto, tá? Na criança, a gente vai ter algumas particularidades. Mas o que que a gente tem? Linfonodos maiores de 2 a 3 centímetros, usualmente são sugestivos ou de malignidade ou alguma doença granulomatosa, alguma doença, por exemplo, uma tuberculose ganglionar, uma coccidioidomicose também pode fazer esses aumentos, que geralmente é mais endurecido e ele é mais insidioso, tá? Nosso paciente tinha um linfonodo de 3 centímetros, mas ele tinha uma característica de evolução aguda. Então, isso vai mudar o diagnóstico, eu vou mostrar para vocês. As suspeitas, né? Certo? A avaliação clínica de segmento seriado é fundamental, porque pode ser que na primeira vez, naquele primeiro encontro com você não consiga fazer o diagnóstico, você não consiga ter a certeza, principalmente se são quadros subagudos e crônicos. Então, o importante é não deixar esse paciente perdido na rede, tá? Faz o encaminhamento, pede os exames pertinentes, encaminha para um lugar que você sabe que ele vai ser assistido, para que ele faça. E explique para a mãe a importância de ir, porque você fala: "Ah, eu vou te encaminhar lá para o ambulatório". Aí o ambulatório é lá no Cu do Juda, super longe, a mulher tem que pegar 3 ônibus. Se você não falar para ela o quão importante é ela ir naquele lugar para dar o segmento, ela não vai voltar mesmo, tá? Então isso também é função nossa, beleza? Explicar. Eu sempre gosto muito de explicar para os pais o que eu estou pensando, o meu raciocínio, como ele funciona, porque aí a mãe entende o que eu estou pensando, eu falo para ela: "Vó, isso aqui realmente eu estou na dúvida, eu não sei. Eu vou pedir esse exame aqui para a gente confirmar e vou encaminhar você para fulano de tal, para que ele dê esse acompanhamento, porque aqui na emergência amanhã não sou eu, depois é outra pessoa, e aqui a gente não consegue te acompanhar, tá?". E lógico, eu sei que você está aí pensando: "Maísa, não são todos os pacientes que aceitam isso". Eu sei, mas vale a pena a gente tentar, certo? Beleza? Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem para vocês das cadeias cervicais. Então, você tem retroauricular, pré-auricular, occipital,
parotidiana, que eu vou mostrar umas imagens para vocês, tonsilar, submandibular, submentoniana, cervical profunda, cervical superficial, supraclavicular, que é do mal, né? A gente já sabe que supraclavicular, qualquer nodulação supraclavicular, a gente tem que investigar urgentemente, que é indicativo, pode ser indicativo de uma neoplasia, beleza? Cervical posterior, que é ali atrás do esternocleido, tá? Então a gente tem que saber movimentar. A cervical é mais frequente, tá? Linfonodomegalia cervical na criança é mais frequente, então a gente tem que sempre fazer um bom exame físico, tá? Vai conversando com a criança, você vai fazer massagem você aqui, tarará, pra criança ir relaxando também, isso ajuda pra caramba, tá bom?